Imagine que você é um renomado professor na França no século XIX e é informado pelo seu amigo que fenômenos sobrenaturais estavam ocorrendo pela cidade. Mesas girantes que não só levitavam, mas também se comunicavam com os humanos. O que você faria se ouvisse essa história? Acreditaria ou acharia que não passava de uma grande farsa? Bom, aquele homem até então católico e profundamente racional foi investigar aquilo tudo. E depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. E nesse vídeo você vai descobrir a fascinante história dos quase 200 anos do Espiritismo em apenas 20 minutos. Vamos passar por todos os pontos dessa fascinante jornada. Vamos explorar desde as controversas origens, os desafios ao chegar no Brasil, período em que era até crime ser espírita por aqui. Vamos falar também sobre o legado do que foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. E já na atualidade vamos revelar temas inéditos, como as últimas informações sobre a missão de Emmanuel, que está neste momento encarnado no Brasil. Vamos falar também as informações sobre a próxima encarnação de Chico Xavier e a visão espírita sobre o futuro da humanidade. Fique comigo até o final desse vídeo e a sua visão sobre o Espiritismo nunca mais será a mesma. E como dizia Albert Einstein, a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem olhos abertos para o misterioso passará a vida sem ver nada. Seja muito bem-vindo ao iluminado mundo do Espiritismo. Antes de começarmos, se você gostaria que mais pessoas embarcassem nessa grande jornada pelo Espiritismo, eu já peço para que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Pois saiba, você não está aqui por acaso. Fazendo isso, você ajuda para que a espiritualidade seja divulgada para mais pessoas. E se ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se, esse botãozinho vermelho logo abaixo. Assim você poderá acompanhar em primeira mão mais vídeos como este. E agora, vamos para o vídeo. Explorar a história do Espiritismo é reviver a trajetória da humanidade, pois os fenômenos espirituais fazem parte da nossa essência, de quem realmente somos. Contudo, o surgimento da visão espírita aqui na Terra abriu portas para uma compreensão mais profunda do que antes eram grandes perguntas sem respostas. E a história dessa doutrina que iluminou o mundo teve o seu começo um pouco antes do que você imagina. O movimento que teve sua explosão na Europa teve o seu começo em um pequeno vilarejo na América. Era uma noite sombria, de 31 de março de 1848, e uma família de camponeses, conhecidos como a família Fox, estavam se preparando para dormir, quando um evento sobrenatural perturbava mais uma vez os seus sonos. Visto que a família já há algum tempo não dormia com os barulhos, uma das 3 irmãs Fox, chamada de Kate, resolveu chutar o pau da barraca e desafiou a força invisível. A pequena corajosa então começa a repetir os sons que ouvia, batendo palmas e dizendo: Senhor Pé Rachado, faça o que eu digo. Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. O Senhor Pé Rachado era como era conhecido na época o trem ruim, o tinhoso, o chifrudo, bom, você entendeu. Logo após, para a surpresa de alguns e espanto de todos, ouviam-se em resposta a quantidade exata de batidas correspondente ao número de palmas de Kate. Depois daquela noite, o pequeno vilarejo de Healdsville nunca mais foi o mesmo. E esse foi o primeiro caso de evento mediúnico que realmente foi documentado. E esse caso com as irmãs Fox foi tão conhecido e divulgado que foi respaldar lá na Europa, chegando nos ouvidos do homem que eu falei lá no início do vídeo. Lembra dele? Bom, ele ouviu essa história e se interessou ainda mais a estudar sobre, principalmente depois do seu grande amigo convencer de tais fenômenos. E o nome desse homem era nada mais, nada menos que Allan Kardec.
Se o espiritismo iluminou o mundo, Hippolyte Léon Denis Arrival, ou Allan Kardec, foi o seu Thomas Edison. Reverenciado como fundador do espiritismo, originalmente trilhou um caminho de ceticismo. Porém, mesmo sendo criado na fé católica, ele sempre mantinha uma abordagem questionadora sobre o mundo espiritual. E foi uma histórica conversa com seu amigo Fortier que a história do mundo mudaria para sempre. Eu tenho quase certeza, meu caro professor Rivail, de que estamos diante de uma coisa bem mais extraordinária. Não só se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas, Fortier, isso é uma outra questão. Eu acreditarei, quando vir e quando tiverem me provado, que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Meu caro professor, eu aceito a sua ponderação, mas me surpreende o seu ceticismo. Fortier, cada coisa no seu tempo. Certamente, meu caro professor. Certamente. Allan Kardec era um homem que buscava por evidências, ansiando provas tangíveis. No entanto, no ano seguinte da conversa, em 1855, ele finalmente aceitou o convite para participar das reuniões, ditas como sobrenaturais. Ao entrar na sala de reunião do grupo, testemunhou o inacreditável, mesas girando de maneiras inexplicáveis. Sendo um amante da ciência, sua mente começou a fervilhar de perguntas. E no auge da sua curiosidade, uma revelação veio. Não eram as mesas que se moviam por conta própria, e sim as almas daqueles que já viveram na Terra, conduzindo aquele espetáculo. A partir daquele evento revelador, Allan Kardec mergulhou profundamente nos estudos sobre incorporação e mediunidade. Allan Kardec também embarcou em uma profunda jornada de investigação da psicografia. E depois de todos esses estudos, foi que se finalmente definiu como o marco inicial do espiritismo. Grave bem essa data, 18 de abril de 1857, que foi a data da publicação da primeira edição do O Livro dos Espíritos. Após essa monumental contribuição para a humanidade, você acha que o homem descansou? Lei do engano, meu amigo. Allan Kardec, que viveu durante a Revolução Industrial, era uma verdadeira máquina. Ele continuou seus estudos e pesquisas aprofundados sobre o espiritismo, resultando em diversas outras publicações que foram a base do espiritismo, incluindo o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estas obras, coletivamente conhecidas como o Pentateuco Espírita, tornaram-se a base da doutrina espírita, abordando questões que vão desde as origens dos espíritos até a moral e ética espírita, passando por questões sobre a vida após a morte, reencarnação e a relação entre o mundo espiritual e o material. Allan Kardec desencarnou em 1869, deixando um legado de mais de 8 milhões de seguidores da doutrina na França, e posteriormente a doutrina se espalhou para diversos países. Mas um país em especial não só acolheu as obras de Kardec, mas se tornou o epicentro do espiritismo no mundo. E que país é esse? Só podia ser o Brasil. Antes do espiritismo chegar ao Brasil, já existiam meia dúzia de estudiosos aos fenômenos paranormais por aqui. Esses pioneiros foram cruciais para a aceitação da chegada do espiritismo no Brasil. E dois desses visionários se destacam: o médico francês Benoit e o médico português João Vicente Martins. Mas foi em 1860 que as primeiras obras de Allan Kardec chegam em terras tupiniquins. E elas não poderiam aterrissar em um lugar diferente. Chegaram no maior estado exportador de grandes gênios e artistas. De Paris, o espiritismo chegou na minha querida Bahia. Foi na Bahia, inclusive, o primeiro registro de manifestação mediúnica no Brasil, no formato do espiritismo, no ano de 1845, no distrito chamado Mata de São João. Já no ano de 1865, na cidade de Salvador, surgiu o Grupo Familiar do Espiritismo, fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, que não apenas guiou a primeira sessão espírita do Brasil, mas também foi muito provavelmente a primeira pessoa a publicar um livro
livro espírita no Brasil. Um livrinho bem pequeno chamado O Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Com o passar dos anos, a influência desse grupo em Salvador cresceu exponencialmente, culminando na criação da Associação Espírita Brasileira em 1873. Mas Salvador não era o único epicentro de mudanças espirituais no Brasil. Lá no Rio de Janeiro, foi fundado um dos mais significativos grupos de estudo do Brasil, a Sociedade de Estudos Espiríticos do Brasil, Grupo Confúcio. Essa sociedade teve um papel fundamental na tradução das obras de Kardec para o português. Além disso, uma figura-chave associada a esse grupo foi Joaquim Carlos Travassos. Ele introduziu o Livro dos Espíritos a um médico que viria a ser um dos maiores nomes do espiritismo no mundo. Seu nome, Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em 1831 no estado do Ceará e, posteriormente, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Lá ele se tornou conhecido como o médico dos pobres, devido ao seu trabalho altruísta, frequentemente prestando serviços médicos gratuitamente para aqueles que não podiam pagar. Após ser apresentado ao Livro dos Espíritos por Joaquim Carlos Travassos, Bezerra de Menezes teve um encontro profundo com o espiritismo, o que veio a transformar profundamente a sua vida. Bezerra não apenas adotou a doutrina espírita em sua vida pessoal, mas também se tornou uma figura central no movimento espírita brasileiro. E em 1886 assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou em diferentes momentos até a sua morte em 1900. Durante a sua gestão, ele enfrentou enormes desafios, entre eles a divisão e os conflitos internos do movimento espírita. Para agravar a situação, de maneira quase inacreditável, o espiritismo era considerado crime no Código Penal de 1890, com penalidades que incluíam até 6 meses de prisão. Segundo o artigo 157, os espíritas poderiam ser multados em até 500 mil réis. E o absurdo não para por aí. Muitos foram processados sobre a bizarra acusação de atentar contra a saúde pública. Com toda essa loucura digna de um filme, Bezerra de Menezes conseguiu transcender tudo isso e, com toda a sua diplomacia, conseguiu conciliar o movimento espírita no Brasil. E após o seu triste desencarne, o Brasil não ficou muito tempo sem grandes nomes do espiritismo não. 10 anos depois, encarnava no Brasil, o que veio a ser considerado o maior brasileiro de todos os tempos e um dos maiores líderes espirituais do mundo. De alma nobre e coração gigante, começa o legado de Chico Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, nascido em 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, é sem dúvida a figura mais icônica do espiritismo brasileiro. Desde cedo, Chico começou a demonstrar habilidades mediúnicas, alegando ver e ouvir espíritos. No entanto, foi somente na adolescência que ele começou a entender e a aceitar sua mediunidade. Chico Xavier é dotado de diversos dons mediúnicos. O mais célebre desses dons era a psicografia, através da qual ele recebia e transmitia mensagens espirituais por meio da escrita. Além disso, possuía a psicofonia, que lhe permitia falar em nome de espíritos desencarnados, canalizando suas vozes pelo próprio aparelho fonador. Também era agraciado com a clarividência, tendo visões nítidas do mundo espiritual. Outra habilidade era a psicometria. Ao tocar objetos, Chico conseguia acessar a sua história. Um exemplo fascinante disso era quando ele recebia cartas. Com um simples toque, sentia todos os sentimentos e pensamentos da pessoa que a escreveu. Por fim, uma de suas capacidades mais intrigantes era a de profecia. Durante sua vida, Chico fez várias previsões. A mais famosa delas é a chamada de data limite. Esse termo refere-se a uma profecia de que a humanidade teria até 2019 para alcançar um novo patamar de paz e harmonia, evitando assim grandes catástrofes. A ideia era de que, após 50 anos da chegada do homem à Lua, em 1969, a humanidade teria essa data limite para mostrar a evolução moral e evitar a autodestruição.
Ao longo da sua vida, Chico psicografou mais de 400 livros, recebendo mensagens de diversos espíritos, especialmente do espírito de Emmanuel, o seu inseparável mentor espiritual, que se apresentou quando Chico tinha apenas 21 anos de idade. Então você deve estar pronto para 3 regras básicas. Que regra? A primeira é a disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. As obras psicografadas por Chico Xavier abrangem uma diversidade impressionante. Muitas dessas obras romperam barreiras, tornando-se verdadeiros best-sellers, com vendas que ultrapassaram a impressionante marca de 50 milhões de exemplares. Esses textos foram cruciais para a popularização e aceitação do espiritismo no Brasil. E, acredite se quiser, o alcance da mediunidade de Chico foi tão impactante que até mesmo serviu como provas em processos criminais. Já na década de 1970, iniciou-se com 2 entrevistas históricas a Chico Xavier, vinculadas pela extinta TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, no programa Pinga Fogo. A primeira noite de 28 de julho conseguiu a maior audiência da história da TV brasileira. E a segunda, já no dia 21 de dezembro de 71, também atingiu um grande sucesso em audiência. Chico desencarnou em 30 de junho de 2002, aos 92 anos por parada cardíaca. E o mais intrigante é que até a previsão da sua morte, ele acertou. Grande ser evoluído que era, ele havia dito aos amigos mais íntimos que queria partir em um dia feliz. Então, a data da sua morte foi justamente o dia em que o Brasil conquistava o seu pentacampeonato de futebol. Mas a sua missão na Terra não acabou. Segundo Geraldo Lemos, Chico irá voltar a reencarnar no século 22, na região de Jerusalém. Por que Jesus ia te desagradar, Chico? Não, porque eu havia pedido a ele que depois da tarefa de Emmanuel reencarnado aqui em São Paulo, no século 21, que a gente invertesse de novo, que eu reencarnasse de novo no Brasil, que Emmanuel voltaria para o plano espiritual e nós continuássemos essa tarefa no século 22. Eu havia pedido isso a Nosso Senhor. E eu acabei de receber a resposta negativa. E ela então perguntou, não, mas por quê? Porque ele mandou dizer para mim que ele me espera reencarnado em Jerusalém no século 22. Qual será a missão de Chico naquelas terras tão emblemáticas? Escreve sua opinião aqui nos comentários. Com a ida do médium mais renomado do Brasil, Chico Xavier, em 2002, poderia-se pensar que o espiritismo no país enfrentaria um grande declínio. No entanto, no século XXI, tem sido um período de renovação constante e expansão para a doutrina espírita. Após Chico, surgiram novas figuras que continuaram o trabalho de divulgação e ensino do espiritismo. Divaldo Pereira Franco é um deles. Sua obra e seu centro beneficente, A Mansão do Caminho, têm contribuído significativamente para a prática da caridade e para a difusão do espiritismo. A televisão brasileira, com suas novelas e programas, também tem desempenhado um papel crucial na popularização do espiritismo. Novelas como Além do Tempo, A Viagem, O Espelho da Vida e Alma Gêmea incorporaram temáticas espíritas em suas tramas, familiarizando ainda mais o grande público com a doutrina. O cinema não ficou para trás. Nosso Lar, lançado em 2010, baseado na obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, tornou-se um grande sucesso em bilheteria. E sua sequência, Nosso Lar 2, já está com data marcada para janeiro de 2024. E para o futuro, a disseminação do espiritismo irá ficar ainda mais forte com o trabalho que virá a ser realizado pelo mentor do Chico, Emmanuel, que está neste momento encarnado no Brasil. As informações que nós temos é que ele será reconhecido por sua obra, principalmente na área da educação. Embora já existam diversas suposições de quem seja Emmanuel, não há consenso na comunidade espírita de quem seja ele. As informações que sabemos foram ditas pelo próprio Chico, que se trata de um homem nascido no início do ano 2000 na região do interior de São Paulo. Sabemos também pelas próprias palavras de Chico que ele será um médium de psicografia, e o seu trabalho na Terra durará até o ano de 2100. Dentro da doutrina espírita, acredita-se que a Terra está em processo de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso significa que, gradualmente, a humanidade irá evoluir em moralidade e fraternidade.
Em resumo, o Espiritismo no século XXI se tornou uma força viva, adaptando-se aos novos tempos, mas mantendo sua essência de amor e caridade. E se esse conhecimento o impactou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com os seus contatos no WhatsApp, no Instagram e para as pessoas que você mais ama. E como dizia Chico Xavier, viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, porque um dia eles se vão e ficaremos com a sensação de que não amamos o suficiente. Muito obrigado e até a próxima.